Bom dia a todos e todas. Cumprimento a minha querida doutora Beatriz de Lima Pereira, presidente do TRT da Segunda Região, doutor Nino, nosso diretor da escola, doutor Álvaro Noga, meu amigo de quase meio século, que eu recentemente nos reencontramos, que é o diretor da escola também no TRT da Segunda Região, doutor Davi Dantas, nosso corregedor regional, e todos os senhores e senhoras que nos veem, e é uma alegria para mim estar aqui hoje, fazendo uma abertura singela para consolidar, né, essa relação tão boa que o TRF da Terceira Região tem com o TRT da Segunda Região. Nós temos sido colaboradores, né, incansáveis no Pop Rua. Doutora Beatriz, tão logo assumiu e se inteirou do que é o Pop Rua, imediatamente aderiu, e a gente tem feito juntas esta ação tão importante para os moradores em situação de rua, para as pessoas em situação de vulnerabilidade. E hoje nós temos aqui um diálogos entre os dois tribunais. E isso vem em boa hora, né? Eu vejo aqui que muito do que será dito aqui tem a ver com o direito previdenciário, o impacto de todas as decisões da Justiça do Trabalho nas lides previdenciárias, que são da competência da Justiça Federal. É um diálogo que já devia ter acontecido há muito tempo, né? Mas eu tenho certeza que é um começo e a gente vai, a partir daqui, fazer outros eventos com a mesma importância. O doutor Nino é um incansável diretor desta EMAG, tem feito uma gestão maravilhosa. Doutora Leila, doutor Carlos Francisco, doutora Beatriz, eles têm se dedicado muito à escola. A escola tem um excelente nível, né, de cursos, né? Então, nós estamos aqui hoje no meio de pessoas que sabem o que estão fazendo, fazem com muita dedicação e daqui para frente só melhoramos. Então, agradeço aqui a oportunidade de me manifestar e passo aqui a palavra para o nosso diretor, doutor Nino Toldo. Bom, bom dia, senhoras e senhores. Senhora presidente, desembargadora federal Marisa Santos, presidente do desembargadora Beatriz Lima Pereira, desembargador Álvaro Alves Noga, desembargador Davi Dantas, meu querido amigo. Senhora presidente, hoje é um dia de alegria, um dia de festa, como bem disse Vossa Excelência, esse diálogo, isso já até deveria já ter sido feito há mais tempo, mas, na verdade, esse diálogo já vem ocorrendo. Hoje, nós apenas vamos formalizar aqui essa união entre as escolas da Magistratura Federal da Terceira Região e do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Eu quero saudar meus queridos amigos desembargadores Carlos Francisco, desembargadora Leila Paiva, que são da diretoria da escola, e tem junto com a desembargadora Renata Lotufo, que hoje não está aqui, mas nós temos feito um trabalho de produção e difusão de conhecimento, que esse é o propósito das escolas judiciais, formação e aperfeiçoamento de magistrados, mas também não voltados para si mesmo, só para dentro. Nós produzimos eventos, e a maior parte deles, na verdade, em que há participação bastante efetiva de servidores do público em geral. E esse dia de hoje, que é um dia festivo, nesse sentido, é de ampliação desse trabalho, agregando agora todo o conhecimento, tudo aquilo que de interesse da Justiça do Trabalho e que entra em contato com a Justiça Federal. Por isso, eu vejo com muito boa expectativa o que vai decorrer daqui e já na programação feita aqui para o evento de hoje, com muito esmero pela desembargadora Leila e também pelo doutor Homero,
aqui presente, desembargador Álvaro. Então, com essas palavras, eu quero agradecer a presença de todos. Isso. E estamos abertos. Então, todos os eventos nossos também serão divulgados, juízes do trabalho, servidores da Justiça do Trabalho poderão participar. Nós temos hoje a vida moderna nos dá essa possibilidade, porque os cursos são também transmitidos online pelo Zoom. E nós temos investido nisso e vamos melhorar, né, presidente? Vamos cada vez melhorar. Nós estamos, né, Leila, a minha menina dos olhos ainda é o nosso estúdio, que estamos em processo de realização, para em breve estará pronto, mas já estamos transmitindo. Então, todos estão convidados para participar, né, Zé Carlos? Muito obrigado, presidente. Passo a palavra à doutora Beatriz. Bom dia a todas e todos. Bom dia, minha querida amiga, doutora Marisa. Quis o destino que duas mulheres, concomitantemente, dirigissem os tribunais federais de São Paulo. E como disse a doutora Marisa, assim que eu assumi, eu tomei conhecimento do projeto Pop Rua, que é um projeto de vocês, né? Mas não pensei duas vezes em abraçar as nossas juízas auxiliares, que são nossos braços, a doutora Marisa e a doutora Sandra, do TRT, se dedicam muito a esse projeto. E agora eu estou aqui, confesso que é a primeira vez que eu venho aqui ao tribunal, estou muito feliz por isso, e estou feliz especialmente por mais essa parceria que nós vamos estabelecer entre as escolas de vocês, do TRF, e a nossa escola do TRT. As dificuldades são as mesmas para todas, mas os nossos dirigentes, como os dirigentes daqui, superam os desafios e vamos dizer, essa formalização dos diálogos que nós devemos ter, porque o Poder Judiciário e os tribunais não podem ser ilhas isoladas, nós precisamos dialogar, precisamos nos entender. Então, eu quero deixar registrada a minha alegria de estar aqui, selando mais essa parceria. Obrigada. Vamos. Bem, então, vamos começar, né? Ultrapassamos aqui a abertura e vamos para a primeiro ato aqui, impactos no contrato de trabalho dos benefícios de capacidade provisória e permanente. Palestrante, o juiz do trabalho da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo, Dr. Farley Roberto Rodrigues de Carvalho Ferreira, e a debatedora, a nossa querida doutora Leila Paiva, coordenadora acadêmica da EMAG, que eu convido para que tomem seus lugares à mesa e nós, então, tomaremos o nosso lugar na plateia. Bom dia a todos. Eu sou Álvaro, do TRT de São Paulo, diretor da Escola Judicial. Como eu trabalhei bastante com acessibilidade, eu sei que esse evento é transmitido publicamente, eu tenho que dizer, fazer uma autodescrição. Eu sou um homem de 60 anos. Quando tinha cabelo era branco e hoje eu sou careca. Estou com terno cinza, camisa branca e gravata vermelha. No fundo, eu tenho uma parede com as bandeiras do Estado do Brasil e estou no meio de uma plateia cercado de dois grandes e ilustres professores que poderei apresentar em seguida. A partir disso, eu queria primeiro agradecer a colega Marisa, presidente do tribunal, amiga de muitos anos, quase meio século. Queria agradecer a doutora Beatriz, nossa presidente do Tribunal Regional do Trabalho, também amiga de muitos anos. Quero agradecer a participação e a organização do evento, a doutora Leila e ao doutor Homero, que proporcionaram isso. Porque o que nós estamos fazendo? Sendo da intersecção entre as duas justiças, foram detectados alguns pontos fundamentais de
dissídio ou aparente discórdia. Desse modo, essa intersecção precisa ser discutida, e é isso que nós estamos começando hoje. O doutor Nino nos prestigia com o convite e a participação, e tenho certeza que faremos um bom trabalho. Digo mais, que a gente, respeitando a diversidade e a transversalidade, realmente está demonstrando aqui que esse é o momento. Nunca é tarde, é sempre a hora de começar. Quando são boas iniciativas como essa, eu só tenho orgulho de estar aqui participando. Mas os senhores podem ficar tranquilos que eu não farei nenhuma palestra. Quem fará serão 2 colegas brilhantes, Farley de Carvalho e Leila, conhecidas de todos. Pois então eu passo a palavra para iniciar para o Dr. Farley, e tem a palavra, excelente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um prazer imenso estar aqui no TRF mais uma vez. Não é a primeira oportunidade que eu estou aqui, já vi em outras oportunidades, ainda que fosse na condição de presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Segunda Região. E nós conseguimos trabalhar juntos com a JUFESP a respeito de várias questões de interesse da magistratura, tanto da União quanto também do TRF3. Inclusive, né, teve um episódio que eu estava lembrando aqui, recentemente, que nós tivemos um café com a presidência e a bancada de deputados aqui do Estado de São Paulo, justamente para questões de interesse do Poder Judiciário. Então, é um prazer imenso estar aqui, agradeço muito o convite pelas presidentes Marisa Santos, Beatriz de Lima Pereira, que, além de tudo, também tem o histórico associativo nosso, sempre foi uma liderança nossa da magistratura, e agora temos a honra de tê-la como presidenta do nosso Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. E eu gosto muito de estar aqui, já pela 3ª ou 4ª vez, justamente pela simbiose, né, por essa intersecção que nós temos, não somente de matérias de interdisciplinariedade, como a previdenciária trabalhista, mas também porque nos liga muito a questão justamente da carreira da magistratura da União. Eu espero muito, né, que então os colegas da Justiça Federal possam estar sempre conosco e nós com eles, para que a gente possa principalmente trabalhar pela, vamos dizer assim, elevação da nossa carreira, que ultimamente tem sido soterrada de forma muito triste. Bom, falando isso, né, passando agora sobre o nosso tema, eu vou tentar dar um panorama, principalmente que nós estamos diante do principal público de juízes federais, embora também sei que tem colegas da Justiça do Trabalho acompanhando, mas eu vou tentar, de uma forma simples, né, demonstrar o que acontece no contrato de trabalho em relação aos benefícios de incapacidade que são analisados pela autarquia previdenciária, tanto no caráter administrativo e também na Justiça Federal, quando acaba fazendo essa revisão e o restabelecimento, então, da matéria. Primeira, vamos ver se funciona aqui. Foi. Primeira questão que nós temos é justamente o reconhecimento da incapacidade laborativa no contrato de trabalho. Por incrível que pareça, ele é, em muitos aspectos, diferente do que a previdenciária. Porque nós temos algumas situações, por exemplo, em que o benefício de incapacidade não será possível para o segurado, mas a incapacidade acontece no âmbito do contratrabalho. E o exemplo clássico é o aposentado, né, que não consegue ter o benefício de incapacidade, porque já está aposentado. E também nós temos o pessoal de carência previdenciária. Mas acontece de pessoas aposentadas e pessoas em carência que estão trabalhando e se tornam incapazes para exercer as suas atividades no dia a dia. Então, essa dificuldade que a gente tem, ela fica muito mais grave quando não tem o auxílio justamente de uma perícia previdenciária ou de uma análise que a incapacidade vai ser reconhecida por um órgão, uma autarquia federal. Vejam, no âmbito então do contrato de trabalho, nós temos lá os 15 primeiros dias, né? E é interessante que esse assunto em que pese, né, a empregada doméstica, nós sabemos que não existe exatamente o mesmo sistema que é o empregado urbano para efeitos do benefício previdenciário, mas é interessante que no dia a dia a gente percebe que esses tais dos 15 dias
são pagos sempre pelo empregador, né? Dificilmente você vê um empregador doméstico se recorrendo à autarquia ou encaminhando o seu empregado para o benefício previdenciário pelo fato de vai dar mais trabalho ir para pegar 1, 2, 3 dias no INSS do que, de repente, ele mesmo pagar o salário. E isso acaba acontecendo no dia a dia, a gente percebe. Então, esses primeiros 15 dias, nós temos lá o atestado médico, que, segundo a lei, principalmente jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, tem que seguir uma ordem preferencial que está estabelecida na lei, e a partir do 16º dia, aí sim, nós temos já o benefício previdenciário da incapacidade laborativa, sendo reconhecida pela autarquia, não causando maiores problemas no que diz respeito a esse ponto. E aqui eu queria só fazer o destaque para entenderem, olha só o que acaba acontecendo, né? No âmbito da autarquia previdenciária administrativa, nós temos os atributos do ato administrativo, de veracidade, imperatividade, dentro de uma relação de terceiros, enquanto que nós, quando estamos falando de um processo judicial, nós estamos falando dos limites subjetivos da coisa julgada. E isso acaba criando uma situação bem interessante, porque seria que, no aspecto administrativo, eu poderia presumir, então, que aquela decisão previdenciária está adequada e caberia, então, o ônus da prova à parte contrária, desconstituir aquele ato administrativo no que diz respeito aos seus efeitos no contrato de trabalho. E quando a gente fala dos limites subjetivos da coisa julgada, a gente fica já de uma outra forma, pensando, afinal de contas, se a parte não participou do processo previdenciário, o empregador, como que ele pode sofrer um efeito jurídico, né, num contrato de trabalho diante dessa situação? E aí, a par dessas discussões, tem 2 situações importantes que acontecem no âmbito da justiça do trabalho e a gente percebe no dia a dia. Separei em 2 temas. O primeiro dele, é o reconhecimento da incapacidade laborativa. O reconhecimento da incapacidade laborativa é interessante, mas ele é praticamente absoluto. O que vem da autarquia previdenciária, dificilmente alguém vai falar: não, essa pessoa não está incapacitada por um auxílio de incapacidade previdenciária, de incapacidade laborativa, porque, afinal de contas, de fato, foi reconhecido pela autarquia. E também acontece a mesma coisa quando há um restabelecimento do benefício previdenciário pela Justiça Federal. Dificilmente alguém vai virar e falar: olha, não, ele não estava afastado do trabalho diante dessa concessão dos benefícios. Agora, quando nós estamos falando sobre a modalidade do benefício de incapacidade, aí a discussão pega na Justiça do Trabalho. Que discussão é essa? Discussão se ele é de característica comum ou acidentária. Porque ali sim vão dar efeitos diferentes no contrato de trabalho, maiores ainda, com uma garantia maior ao trabalhador que sofreu o acidente de trabalho. E assim, né, diferentemente dos benefícios de incapacidade, em que há as presunções do NTEP, várias outras jurisprudências realizadas pela própria Justiça Federal, quando isso se transpõe para a Justiça do Trabalho, aí sim o empregador, que é aquele que não participou daquela relação jurídica, ele, de fato, contesta, e aí nós vamos fazer nova perícia judicial, agora sob o contraditório, sobre a ampla defesa das partes envolvidas neste litígio judicial, que não são aquelas. Mas é interessante que a gente percebe muito que aquela parte, vamos dizer assim, que é favorecida pela decisão da Justiça Federal, ou da Justiça até comum na acidentária, ele traz as informações quando é a favor dele, mas quando não é a favor dele, ele não traz. Né? Ele não traz que o processo judicial deu ou não deu um nexo causal. E aí, o que acaba acontecendo? Nós, lá na Justiça do Trabalho, dependemos da parte contrária fazer esse trabalho. Porque se o advogado também não consulta, não abre, não mostra para a gente, nós não temos como saber que existia um processo anterior e que esse processo anterior, ou até mesmo um benefício previdenciário anterior, que tivesse uma conclusão diversa. É bem interessante isso. Recentemente, com a implantação do Previjude, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, nós temos agora essa consulta online do CNIS, dos dossiês médicos e todas as informações do segurado. E eu, por exemplo, tenho utilizado isso quase que automaticamente em quaisquer situações que tratam de incapacidade laborativa, doença ocupacional, para que isso venha ao processo como uma verdade.
pouco importando, lógico, quem vai ser desfavorecido ou favorecido, mas que a gente tenha a informação como um todo, né? Então, há exemplos que eu recebi, que aconteceram comigo recentemente, pedindo-se a relação do nexo causal no contrato de trabalho, de um acidente de trabalho. Na hora que eu puxei o laudo, o dossiê previdenciário veio o dossiê, lá o médico perito previdenciário relatou: olha, está com problema no mesmo joelho, mesma situação que estava narrada no processo, porque ele estava jogando futebol no final de semana. E ele falou, narra ter jogado futebol de semana e se machucado. Eu falei, ixi, e essa situação toda não tinha vindo ao processo trabalhista, passou a conter essa informação lá dentro. Bom, só agora tentando passar assim desse panorama bem rápido e geral sobre a suspensão do contrato de trabalho, né? Nós temos uma ideia, a suspensão do contrato de trabalho que ocorre com a incapacidade, e aí a incapacidade que vai ser reconhecida com o estabelecimento do benefício de incapacidade, ou então até mesmo com perícia própria nossa, em razão, por exemplo, das situações em que não há benefício de incapacidade. Nós temos uma ideia principal da suspensão do contrato de trabalho, que é a estabilidade. A estabilidade significa que esse contrato de trabalho ele não poderá ser rompido enquanto houver uma incapacidade laborativa. Essa é a regra geral no que diz respeito à vontade, principalmente da parte contrária. Então, na história, né, antes do direito do trabalho, quando você pega o Código Civil de 1916, dizia que a locação de serviço ela era encerrada por justa causa em razão de uma enfermidade daquela pessoa que locava o seu serviço. E é lógico que o direito do trabalho, né, com seu caráter protetivo, a partir do estabelecimento e da sua consolidação no país, ele passa a dar um novo caráter para essa incapacidade que não se tinha dentro da garantia civil, como não tem até hoje. E são dois principais aspectos que tem em todos os contratos bilaterais e que não existe no contrato de trabalho quando a gente está falando de uma intercorrência como é a incapacidade laborativa, que deixa que a prestação obrigacional deixe de ser cumprida em razão justamente desse fortuito que é essa contingência social. Nós estamos falando, né, eu estou falando basicamente da cláusula resolutória tácita e da exceção do contrato não cumprido. São duas questões que simplesmente no direito civil tranquilamente vão se aplicar, e no âmbito do contrato de trabalho, ela haverá um novo significado. Esse novo significado, ele vem no artigo 476 da CLT, e também está lá no artigo 63 da Lei Previdenciária, da 8.213, que traz algumas limitações ao contrato de trabalho. A principal dela é que, enquanto ele estiver em incapacidade laborativa, ele não recebe a sua remuneração. Ele não recebe o seu salário, vamos dizer dessa forma, né? Mas é lógico que essa suspensão de efeitos do contrato de trabalho, ela não ocorre de forma automática em todas as suas cláusulas, somente em algumas delas, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, quando você está falando de concorrência desleal, direito à imagem, né, segredo industrial, essas obrigações continuam vigentes plenamente durante o contrato de trabalho em que pese existir afastamento por incapacidade laborativa. Então, não pode nenhuma das partes fazer alguma situação que possa manchar a imagem de outra ou revelar situações que digam respeito a dados, por exemplo, do âmbito do contrato de trabalho. Nós temos também no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho a compreensão, por exemplo, que o plano de saúde continua vigorando durante a incapacidade temporária. A súmula diz mais em respeito da acidentária, mas a jurisprudência já estendeu isso para qualquer tipo de incapacidade. Significa que o empregado ficava doente, então ele parava de trabalhar, benefício reconhecido, o empregador ia lá e cortava o plano de saúde dele, falando: o contrato está suspenso, eu não preciso te dar esse benefício, porque afinal de contas você não está trabalhando. E aí o Tribunal Superior do Trabalho teve que intervir, falando: não, com o plano de saúde, ele é garantido em razão do contrato de trabalho e não da prestação de serviço em si. Mesma coisa acontece, por exemplo, na moradia, em razão do contrato de trabalho, né? A pessoa ficou doente, o zelador ficou doente, o condomínio fala: contrato está suspenso, então, portanto, retire-se da sua casa e vai morar sei lá onde. Logicamente, a jurisprudência trabalhista precisa fazer a intervenção
né, para mostrar que a moradia também deriva do contrato de trabalho, essa cláusula continua vigente e não em suspensão em razão da incapacidade. E nós temos, né, no âmbito ainda acidentário, quando reconhecido, então, o nexo causal, e aí é que cria-se a grande discussão, como eu disse na Justiça do Trabalho, outros direitos trabalhistas que são previstos. Por exemplo, a contagem do tempo de serviço, aqui, entendam tempo de serviço para efeitos trabalhistas. Logicamente que o previdenciário vai ter a sua regra própria, que os senhores que julgam, mas para nós, a gente vai olhar adicional de tempo de serviço, entre outras situações que no contrato de trabalho vão continuar contando como se tempo houvesse ocorrido. Depósitos do FGTS, salvo na aposentadoria por invalidez, porque a lei do FGTS só prevê o depósito para acidente de benefício de incapacidade temporária. Nós temos também a garantia de emprego a partir do momento que você reconhece nexo causal, do artigo 118 da Lei 8.213, que a pessoa só vai poder ser dispensada depois de 12 meses de retorno. E nós temos também aí o princípio da reparação integral, né, que entra na hipótese de acidentário, que são vantagens que não decorram diretamente da prestação de serviço, há sim a possibilidade de pedir uma indenização equivalente. Por exemplo, uma cesta básica, que ele fala, ó, eu só dou a cesta básica para quem estiver trabalhando. A pessoa está afastada do trabalho e como que ele vai ficar sem comer então nesse período? Não, se o afastamento principalmente foi em razão de acidente do trabalho, a reparação integral entra, não somente pela limitação da convenção coletiva, porque normalmente, nesse caso, a convenção coletiva costuma falar, olha, só vai receber durante os 6 primeiros meses de afastamento, depois você para de receber. Né? E aí nós estamos falando, dentro da prevalência da negociação coletiva, né, no âmbito de um afastamento comum. No afastamento acidentário entra o componente de reparação também em razão do prejuízo causado. Né? E aí o plano de saúde. Para ir mais adiante aqui, só para já ir chegando no final, nós temos também, né, a questão que é o grande problema que a gente encontra na Justiça do Trabalho, o conhecido limbo jurídico trabalhista previdenciário, que é aquela história que o empregado, né, ele não tem o segurado, não tem reconhecido o benefício da incapacidade laborativa e, ao mesmo tempo, ele não tem condições de retorno ao trabalho. E aqui é bem interessante que essa incongruência, ela decorre não só dos institutos jurídicos diferentes, das relações jurídicas de partes diferentes, mas também porque, no âmbito previdenciário, nós sabemos disso, a tal da alta programada, que há muito tempo funciona, enquanto que no direito do trabalho não se permite essa alta programada. O médico do trabalho ele tem a obrigação de fazer o tal do ASO, Atestado de Saúde Ocupacional de retorno ao trabalho. Então, ele sempre vai passar por uma perícia antes de retornar efetivamente ao trabalho. E lá naquele momento, muitas vezes o médico do trabalho vira e fala, olha, não tem condições mesmo. O médico particular dele está continuando atestando que ele está afastado, ele não tem condições, porque o médico do trabalho tem a noção exata de como funcionam as condições de trabalho que a pessoa tem. E se nós pensarmos, né, num sistema de contextualização da incapacidade com o ambiente de trabalho, naquela versão nova que tem da incapacidade pela Organização Mundial de Saúde, ele acaba sendo muito mais exato do que o benefício previdenciário, do que a análise do médico previdenciário, que se faz de uma forma genérica, né, e não em relação àquele contexto do ambiente laboral. É bem interessante isso. E aí acaba, então, acontecendo essa incongruência, em que lado ele tem a alta previdenciária e do outro lado nós temos a incapacidade, a impossibilidade, inaptidão de realizar a atividade. E o que é o fim dessa situação? O que acaba acontecendo lá no nosso contrato de trabalho pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho? Não havendo, logicamente, nós não estamos falando daquele empregado que desapareceu, que também acontece, né? Ele tirou lá 60 dias, 90 dias e nunca mais aparece no ambiente de trabalho. Eu estou falando daquele que está realmente incapacitado, tem o atestado médico renovando a incapacidade, ele está tendo dificuldade do restabelecimento ou de se estabelecer o benefício de incapacidade. O que acontece nessas situações? O Tribunal Superior do Trabalho diz que, olha, ele não pode ficar sem salário e sem benefício previdenciário. Nós estaríamos falando de uma pessoa morrendo à míngua, em razão de
justamente uma questão insolucionável, e no caso nós estamos falando entre dois ramos ainda do poder, né, judiciário, para analisar a questão. E aí, a solução que se dá é, paga-se o salário do período, é possível ainda, se isso acontecer dessa forma que eu estou narrando, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ainda indenização por danos morais para o trabalhador que ficou nessa situação, além de possibilitar a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é a justa causa do empregador, né? Onde ele receberia todos os benefícios decorrentes de uma dispensa sem justa causa, basicamente. E, por fim, eu separei aqui para a gente conversar a outra questão, que é a supressão da cláusula resolutória tácita, que está no artigo 471 da CLT, que é a impossibilidade de se romper o contrato de trabalho por ato volitivo do empregador decorrente justamente do período que ele está em incapacidade. Vai falar, tudo bem, né? Na hora que alguém está incapacitado, não vai poder mandar embora. Está garantido lá o retorno dele ao trabalho no 471 da CLT, diferentemente da cláusula resolutória tácita de inadimplemento das obrigações no contrato civil. Mas a dificuldade vem de forma grande para a gente resolver na hipótese da concessão retroativa do benefício de incapacidade laborativa, tanto na esfera previdenciária quanto na esfera judicial. Porque nessa situação, ele é dispensado sem justa causa em alta médica, não existe nenhum óbice a esse rompimento contratual, e a discussão vindo aqui na Justiça Federal continua correndo, e aqui há a concessão retroativa do benefício ao começo da incapacidade, quando reconhecida no processo, e isso faz com que a incapacidade seja reconhecida antes da dispensa. E aqui vira um imbróglio nosso lá quando a gente vai na Justiça do Trabalho. E às vezes é pior ainda, porque no curso do processo trabalhista, que já estão se discutindo a dispensa, se ela era devida ou não, vem o restabelecimento posterior, normalmente da Justiça Federal, porque do BNSS já foi negado anteriormente. E aí a solução que a jurisprudência dá a essa situação é a mesma de uma dispensa, como se fosse proposital no momento da incapacidade laborativa. Que significa a nulidade do ato que faz essa dispensa, por força do artigo 9º e 471 da CLT, e aí o retorno ao status quo, que significa a reintegração ao trabalho, restabelecimento do contrato de trabalho, e aí com tudo aquilo que ele pode ter. De novo, restabelece plano de saúde, restabelece, né, os direitos trabalhistas e vai ser indenizado em relação a isso. E muitas das vezes, portanto, o empregado retorna a trabalhar para que possa voltar, então, exatamente à situação de afastar a validade desta dispensa sem justa causa. Espero que vocês tenham entendido bem rapidamente o contexto inteiro, né? Eu sei que aqui, né, como vocês estão mais na Justiça Federal, mas para a gente é muito importante, eu acho que no âmbito da Justiça do Trabalho, as decisões justamente da Justiça Federal, porque elas vão sim impactar no contrato de trabalho de forma que se percebe no dia a dia, forma absoluta, quando nós estamos falando de uma incapacidade reconhecida. É dificilmente alguém falar, não, esse contrato de trabalho estava em vigor, não estava suspenso, está tudo ótimo. Mas no âmbito aí sim do nexo causal, esse sim não vai ter jeito. A discussão vai ser retomada lá, né, no que diz respeito à acidentária, principalmente, porque justamente a diferença de direitos garantidos ao empregado é muito maior quando reconhecido esse nexo. E aí o litígio se torna muito maior do que os efeitos comuns de uma suspensão contratual, como eu disse, sigilo, né, dados, concorrência desleal. Isso vai valer para os dois, né, na chamada interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Mas quando nós estamos falando de uma acidentária, esse efeito vai dar realmente uma diferenciação muito grande dos direitos do trabalhador. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí. A minha tarefa aqui é muito simples, né? Só dar a palavra para os outros muito tranquilamente. Nós acabamos de ouvir o juiz do trabalho TRT da 2ª Região, Farley Roberto Rodrigues de Carvalho Ferreira.
titular da 71ª Vara de São Paulo, mestre em Direito pela USP, professor universitário em curso de pós-graduação e graduação, ex-presidente da Matra 2, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Segunda Região, e autor de diversos livros jurídicos. O Farley é essa pessoa extrovertida, fala muito bem, como nós pudemos constatar. E eu vou, em seguida, passar a palavra para a debatedora, que é a doutora Leila Paiva. Quem é a doutora Leila Paiva? Desembargadora federal do TRF3, coordenadora acadêmica da EMAG, mestra em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo, foi juíza titular da 10ª Vara Civil de São Paulo, participou da implantação do Juizado Especial Federal de São Paulo, com autos virtuais e secretaria única, e presidiu o órgão de agosto de 2002 a fevereiro de 2004. Desempenhou papel importante no desenvolvimento das audiências de conciliação na Justiça Federal da Terceira Região. Atuou como professora na Universidade do Estado de São Paulo, Unesp, e na Universidade de São Judas Tadeu. Eu passo a palavra, honrosamente, para a doutora Leila Paiva. Bom dia a todos e todas. Eu quero primeiro parabenizar o Dr. Farley pela palestra. Quero agradecer aqui o convite da escola, porque, na verdade, esta mesa aqui teriam muitos outros palestrantes que poderiam estar aqui fazendo esse papel de debatedora, mas estou eu aqui, até à frente da minha presidente, que é uma especialista com livros publicados e que é professora de todos nós. Uma alegria estar aqui do lado do nosso querido presidente da escola, Dr. Álvaro Noga, uma honra. E eu vou direto aos pontos, né, sem delongas, que me preocupam nesta relação dos benefícios de capacidade provisória e permanente, na verdade, de incapacidade provisória e permanente, no contrato de trabalho. Os temas foram divididos, né, para todos, eu acho que já perceberam, a influência do que se faz na Justiça do Trabalho aqui na Justiça Federal, no julgamento das causas previdenciárias, e o inverso, né? O que se faz lá na Justiça, o que se faz aqui na Justiça Federal, no julgamento das causas previdenciárias, com relação aos temas da Justiça do Trabalho. Inicialmente, o que me preocupa, como já o doutor Farley colocou, é essa questão da suspensão do contrato de trabalho com relação aos benefícios decorrentes do benefício de incapacidade. Então, quer dizer, a partir do momento que nós temos a decretação de uma incapacidade reconhecida, todo o processo começa no INSS, uma perícia que atesta esta incapacidade, vai gerar um benefício de incapacidade temporária, um antigo auxílio-doença, ou uma incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez. Esses dois benefícios, a partir do momento que são reconhecidos aqui na Justiça Federal ou pelo INSS, a influência disso no contrato de trabalho é uma suspensão ou uma interrupção. E vejam, a partir do momento que se tem essa suspensão e essa interrupção, o trabalhador, como bem colocou o Dr. Farley, tem essas garantias e o contrato, no âmbito da Justiça do Trabalho, fica preservado. Porém, para nós, existem situações limítrofes que nós precisamos lidar no dia a dia. Uma delas é quando há essa divergência entre as perícias, né? Muitas vezes o perito ele atesta a capacidade. A partir do momento que um perito do INSS atesta a capacidade, nós temos um trabalhador que deve voltar ao trabalho. Só que ele chega na empresa e o médico laboral, ele atesta a incapacidade. Ele não quer que aquele trabalhador fique sujeito, né, a um risco trabalhista muito maior, até uma indenização, por conta dessa situação de incapacidade.
Então, o que me parece mais tormentoso, né, e não depende só do juiz do trabalho e do juiz federal, me parece tormentoso essa integração entre os peritos. Nós não temos isso. Eu acredito que o legislador vai precisar pensar em alguma coisa para fazer esta conversa entre o direito do trabalho e o direito previdenciário, porque nós temos um abismo. Então, eu queria ouvi-lo também sobre isso, porque nesse abismo, o médico do trabalho tem um papel voltado à proteção da relação trabalhista e, e não colocando em risco essa atividade econômica da empresa, né, que, por exemplo, pode estar sendo prestada por alguém que está incapacitado, e também não colocando em risco a atividade econômica trabalhista, que é ali a relação de emprego. A partir deste momento, se o trabalhador se encontra incapacitado, o INSS tem obrigação de oferecer, né, o amparo, seja ele provisório, seja ele permanente, de uma aposentadoria, de um auxílio temporário. A partir do momento que se oferece esse auxílio, então nós temos esses efeitos que estão já verificados. O problema é, se ele não consegue comprovar para o INSS que tem essa situação de incapacidade, o que costuma acontecer? Ele volta ao trabalho. Ele volta ao trabalho. Ele volta ao trabalho muitas vezes, especialmente quando eu estou falando de pequenas empresas, de trabalhadores que estão ligados a empregadores, pessoas físicas, né? Posso ter uma cuidadora, uma empregada doméstica. São situações onde a pessoa volta ao trabalho. E no momento que ela volta ao trabalho, nós, com muito mais vigor, nós vemos o INSS dizendo: não, se voltou ao trabalho, não tem direito ao benefício. Então, é um círculo vicioso que nós estamos vivendo, e essa palestra é a primeira que eu espero de muitas, porque nós temos que dar espaço aí para uma reforma legislativa nesse ponto, né? Para que os dois direitos se conversem. Como solucionar isso? Né? O STJ já disse, não, mesmo que o trabalhador, né, volte ao trabalho comprovada a incapacidade, ele tem direito ao benefício. Ele tem direito ao benefício. Mas ele voltou ao trabalho. Então, como é que isso fica perante o direito trabalhista? Né? Ele voltou ao trabalho. E um outro ponto também que preocupa é essa situação que nós vimos. Nós somos os operadores do direito. Então, me parece que para a sociedade, né, o trabalhador, o cidadão, vai enfrentar um problema de incongruência, assim, que é insuperável, porque na medida que o trabalhador é caracterizado por um médico como alguém apto, e depois ele é caracterizado por um médico que ele é inapto, como é que fica isso perante a sociedade e os efeitos perante a justiça do trabalho e a justiça previdenciária? Quer dizer, mais uma vez, a gente tem uma incongruência que esbarra lá no direito do cidadão. É o cidadão que vai sofrer isso, né? Aquele trabalhador que não tem como se manter. Uma outra questão que ela pode parecer que é a eficácia de sentença trabalhista na lide previdenciária, mas eu não quero entrar nesse tema, na verdade, é ainda o benefício previdenciário, porque o benefício previdenciário, ele, como o Dr. Farley colocou, ele tem esse efeito de suspender ou de interromper o contrato de trabalho. A partir do momento que o contrato de trabalho é interrompido ou suspenso, nós temos uma um efeito para fins de contagem de prescrição, né? O que nós vemos aqui no dia a dia é uma busca na revisão da renda mensal inicial. Então, toda vez que se quer uma revisão de renda mensal inicial, vai se buscar uma sentença trabalhista, e essa sentença trabalhista vai refletir o que ficou acordado na Justiça do Trabalho, né? Depois o Dr. Nilson vai tratar disso com o Dr. Homero. Mas a questão é, se esta relação de emprego está suspensa,
Nós temos vozes fortes na doutrina trabalhista dizendo, a partir do momento que esta relação de emprego está suspensa, está interrompida por força de um benefício previdenciário, é natural que se suspenda também a contagem da prescrição, porque não teria sentido essa prescrição correr para a Justiça do Trabalho. Porque se essa prescrição corre, a partir do momento que ela está correndo, ele não vai. A prescrição na Justiça do Trabalho, 5 anos durante o contrato de trabalho e 2 anos quando se finaliza o contrato de trabalho. Só que nós temos uma orientação do TST, que é a orientação 375, exatamente nesse sentido, que uma vez que foi concedido o benefício de incapacidade, o fluxo da prescrição não é interrompido. Então, o trabalhador, mesmo com o contrato de trabalho suspenso ou interrompido, ele vai ter que lidar com as questões que ele quer colocar para o seu empregador. Se ele não fizer isso, então ele passa lá, vamos supor, o contrato de trabalho iniciou em 2000, ele em 2005 tem um problema de saúde, tem um benefício de incapacidade, até 2011 ele fica lá no benefício de incapacidade. E aí, em 2011, ele volta a trabalhar, mais para frente quer se aposentar e, de fato, se aposenta e quer rever esse benefício, quer rever essa renda mensal inicial. Só que essa prescrição, ela não se interrompeu, na verdade, não se suspendeu e nem se interrompeu por força do benefício. O que me parece, as vozes da doutrina, pelo menos pelo que eu entendi, as vozes da doutrina são no sentido de que, sim, teria que se suspender. Tanto que aí, para encerrar, o que nós vimos na jurisprudência do STJ. A jurisprudência do STJ analisa e define, né, que a decadência e a prescrição, na verdade, a decadência para rever um benefício, ela é de 10 anos, o artigo 103 diz isso, só que se nós tivermos uma sentença trabalhista, essa contagem vai acontecer a partir do momento da sentença trabalhista. Só que, a partir daí, nós teríamos uma sentença trabalhista que não vai refletir por conta de um benefício de incapacidade que gerou alguns efeitos na seara trabalhista. Essas são as minhas colocações, pensamentos, indagações, e agradeço. Obrigada. Ainda bem que as perguntas são endereçadas ao Dr. Farley, que tem a palavra. 5 minutos. Eu termino rápido. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu separei, eu acho que tem a ver com a questão de sobrevivência. O brasileiro, em geral, vive do seu trabalho. Então, daí o aspecto social muito importante na parte previdenciária e trabalhista. Então, quando nós temos o trabalhador dependendo da sua sobrevivência, falar que ele fique num limbo entre INSS, entre previdência e entre contrato de trabalho, é no mínimo cruel. Por isso que o Tribunal Superior do Trabalho, na hora de estourar o cabo, ele falou, olha, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, o trabalhador não pode ficar sem salário, vai ter que pagar o salário. Talvez não seja a melhor solução mesmo, porque no final das contas, o médico dele atesta que ele está incapaz, o médico do trabalho fala que ele está incapaz. Afinal de contas, não é para isso que a gente paga a previdência? É a pergunta que faz o empregador. Como que eu vou ter que pagar salário? Né? Então é muito cruel essa situação que acaba acontecendo no âmbito do dia a dia que a gente encontra, né? Inclusive para penalizar o empregador no pagamento. Mas a verdade é que se o INSS não reconhece isso e não há esse restabelecimento, não há outra solução a fazer, né? O pagamento vai ser feito. E essa divergência, né? Eu acho que dá para fazer realmente alguma forma legislativa de tentar criar pelo menos uma coerência entre as situações, né? Por exemplo, criar uma outra hipótese, que é reconhecido na Justiça do Trabalho, quer existir a incapacidade mesmo, o INSS tem que pagar e acabou. Por exemplo, pagou e ponto final, independentemente das esferas de discussões da relação jurídica à parte, né? E se fosse o caso, enfia o INSS ali no processo trabalhista como terceiro interessado, né? E qualquer coisa dessa, ou então ele mesmo já reconhece administrativamente
porque a lei determinaria. Acho que seria uma solução bem legal, se tivesse essa possibilidade legislativa de não existir a incongruência, que existe em razão da alta programada no INSS. Então, se ele não pede lá o pedido de prorrogação, ou se ele não recorre para o restabelecimento, reconsideração do benefício previdenciário, ele automaticamente vai embora, né? Tá para o trabalho. Enquanto que a empresa precisa fazer essa perícia, precisa fazer essa análise pelo seu médico do trabalho, diante das condições de trabalho que ele está vendo lá. Então, é bem interessante como essa disparidade dos critérios que vão ser analisados pelos peritos acabam criando isso. E a outra questão da prescrição, que a doutora Leila levantou, né, que é o tal da o efeito duplo, né, de prescrição e de suspensão do contrato de trabalho. Nós temos realmente a orientação jurisprudencial 375 do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que não se suspende essa prescrição, e ele ainda dizia lá, né, que salvo na comprovação de impossibilidade dele ir ao Poder Judiciário, porque essa era uma hipótese do artigo 3º de incapacidade absoluta, e lá no Código Civil dizia que quem está em incapacidade absoluta não corre a prescrição. Só que aí, depois da alteração que tivemos do Estatuto do Deficiente, ele, para dar, né, a autonomia das pessoas com deficiência, né, do ato apoiado e tudo mais, eles tiraram do artigo 3º essa possibilidade da pessoa que está incapaz de ir. E aí virou uma situação muito difícil, porque nem mesmo o pedaço que ressalva na OJ, ele está previsto mais na lei, né? Tanto é que o projeto de lei, não sei se o senhor sabe, logo na sequência que foi aprovado, na sequência veio um outro projeto de lei tentando restaurar um pedaço do artigo 3º do Código Civil para não correr a prescrição contra as pessoas que estão manifestamente incapazes de ir ao Poder Judiciário. Então, assim, esse efeito que vai acontecer no benefício previdenciário da suspensão do contrato de trabalho, né, a única forma de resolver é a própria Justiça Federal dar um jeito nisso, porque na Justiça do Trabalho a prescrição vai correr. Então, Como os senhores puderam ver, os diálogos são necessários. Sim. E isso foi uma demonstração. Daria para passarmos o resto da manhã aqui, mas temos uma pauta. E então, eu dou por encerrada essa parte do trabalho e convoco a escola aqui, da pessoa, no momento da doutora Leila, e doutor Nino, convido a compor a mesa, recompor. Obrigado, senhores. Obrigado. Bom, vamos dar continuidade ao nosso seminário de hoje. Diálogos entre TRF3 e TRT2. Agora, neste segundo painel, o tema é eficácia da sentença trabalhista nas lides previdenciárias. Temos como palestrantes aqui ao meu lado direito o professor Homero Batista, que é desembargador do TRT2 e vice-diretor do EJUDE 2. E ao meu lado esquerdo, meu colega Nilson Martins Lopes Júnior, juiz titular da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, cujo único defeito é ter o hábito de torcer pelo Corinthians. Mas nem todo mundo é perfeito. Então, eu vou aqui fazer a apresentação de ambos e a ordem, quem fala primeiro? Ele fala e Nilson. eu provoco. Ok, perfeito. Então, aqui, o juiz federal Nilson Martins Lopes Júnior, como eu disse, é titular da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, é mestre em Direito das Relações Sociais, Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, professor universitário, e antes ele foi titular da 10ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo. O doutor Homero Batista, desembargador do TRT2, como eu disse, vice-diretor da EJUDE 2, é doutor e mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, professor da graduação, especialização, mestrado e doutorado de Direito do Trabalho e Seguridade Social na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a nossa querida academia, né, desembargadora Leila? Foi conselheiro da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura do Trabalho, ENAMAT, no biênio de 2018 a 2020. Foi juiz auxiliar da vice-presidência do TRT da 2ª Região, de 2016 a 2018, e juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em 2018.
e juiz vice-auxiliar da vice-presidência do TST 2020 a 2022. É autor de livros e crônicas e jurídicos, entre eles o comentário à reforma trabalhista, CLT comentada e Vademecum com carreiras trabalhistas. Então, com muita alegria que inicio este painel e o Dr. Nilson tem a palavra por 30 minutos para a sua palestra. Obrigado. Dr. Nilson, com a palavra. Bom dia a todos, todas. Eu cumprimento o doutor Nino e já parabenizo pelo acordo celebrado entre as escolas, né? Isso é muito bom, doutor Homero, agradeço a presença e agradeço a doutora Leila por ter me colocado nessa. Fria. Fria não, porque é mais gelado mesmo. Não, mas eu agradeço realmente e é, é um... Considero isso como um reconhecimento mais pela amizade que nós temos do que pelo meu trabalho. Mas o tema realmente, né, como já foi colocado pelo Dr. Fire, ele colocou muito bem, e assim, a gente começa, pelo menos da minha parte, eu nunca tinha imaginado, a gente sempre olha o nosso lado, né? Então, eu sempre pensei no reflexo que tem, sempre vivi das decisões trabalhistas aqui no Previdenciário. E aí ele veio e trouxe um caminhão de coisas, de decisões nossa, o quanto refletem lá também. Então, acho que é um momento, como o doutor disse, né, é um momento não tardio, mas sempre há oportunidade da gente começar a alinhar isso. E agora, até a gente está conversando ali, surgiram mais uns 10 temas, né, doutora Leila, que o doutor Farley já sugeriu aí para as próximas, mas é muito interessante. Bom, essa relação direito-trabalho e direito previdenciário, obviamente, está muito claro e nós já sabemos, todos conhecemos, e o doutor Farley já destacou. Mas, assim, só para contextualizar e dessa forma, a gente tem com o direito previdenciário, então, o regime geral da Previdência Social, vou falar sobre, né, a nossa questão maior aqui é o regime geral. Então, lá na Constituição, o que nós temos é a previsão de que a filiação é obrigatória, né? Então, teoricamente, a gente tem, teoricamente não, na prática, nós temos um número muito maior, não sei dizer em números, não sei estatísticas sobre isso, mas de segurados obrigatórios do que segurados facultativos, né? Tanto que a própria Constituição, o texto da Constituição, ele não vai dizer lá, é facultado filiar-se ao regime geral, não está escrito isso, né? A gente tem lá, no parágrafo 5º do mesmo 201, que é vedada a filiação ao regime geral, na qualidade de segurado facultativo, a pessoa participante de regime próprio. Então, aí na Constituição surge o facultativo dessa maneira. E é claro que na legislação nós temos toda a regra a respeito do segurado facultativo. Com exceção, então, da Previdência Complementar, né, que é a privada, essa sim facultativa, nós temos o regime geral. Bom, com isso, a Previdência Social, originariamente, ela é criada, ela é instituída para proteção do trabalhador, né? Até porque a gente sabe que muitos facultativos aí acabam sendo trabalhadores também, né? Então, como o Dr. Farley falou, né, é da natureza do brasileiro, né, trabalhar, né? Natureza humana. Então, a gente tem uma proteção social do trabalhador, né? Então, o regime geral de previdência social ele protege quem? O trabalhador. Ah, mas tem a hipótese dos facultativos, que necessariamente não precisam ser trabalhadores. Pode ser estudante, pode ser aquela que trabalha mais ainda do que todo mundo, que é a dona de casa, né? Mas não é enquadrada como trabalhadora. Então, veja, a gente tem uma relação de previdência social de proteção do trabalhador. Então, aí, ponto, a gente já podia encerrar aqui e dizer, ó, só por isso já tem essa ligação extrema, né, muito grande aí entre Justiça Federal, Previdenciária, vamos colocar assim, e a Justiça do Trabalho. Por isso, esse tema, né, da eficácia da sentença trabalhista nas lides previdenciárias e a eficácia das sentenças previdenciárias nas lides trabalhistas, né, ele é muito importante. Eu pedi para o pessoal, e aqui eu quero agradecer na pessoa do Paulo Borja, nosso servidor aqui lá da Divisão de Estatística e Gerenciamento de Dados Estratégicos aqui do Tribunal, para tentar fazer um levantamento de quantas ações nós teríamos em que são discutidas essas questões do cômputo de tempo de serviço aqui, né, nos pedidos em relação ao INSS, de decisões reconhecidas na Justiça do Trabalho.
Sim, eles fizeram um trabalho de pesquisa muito grande, até ele me passou aqui, nós temos um código 14.838, estabelecido pelo CNJ, para essa classificação do processo. Só que os números ali, como o Paulo me explicou, eles não conseguiram revelar efetivamente o número de processos que nós temos que tem essa dependência. Até porque a gente sabe que essa classificação é meio complexa, né? Então, a gente tem lá a classificação pensão por morte. Mas você vai ver a principal discussão que tem na pensão por morte é exatamente a qualidade de segurado, referente à existência ou não de uma decisão judicial trabalhista sobre isso. Então, nós não conseguimos fazer o levantamento, então eu agradeço ao Paulo e à equipe lá da divisão de estatística, mas eu nem vou mencionar números, porque eu sei que o que eles conseguiram encontrar ali é muito abaixo, e eles mesmos já tinham me passado isso, do que nós temos efetivamente. Como eu falei agora, né, pensão por morte e benefícios diversos, todos os benefícios, a gente pode ter e encontra muito essa situação da possibilidade ou não do reconhecimento desse vínculo trabalhista, né? Então, assim, só para que a gente possa, então, conversar aqui hoje, e talvez decepcionando a doutora Leila, eu não vou trazer nada de novo, e não tem, né, nada que não seja do conhecimento de todos, mas eu vou, na verdade, compartilhar minhas dúvidas. Então, e talvez colocar aqui, e o doutor Nino, que vai, com certeza, encaminhar isso daqui para frente, né, juntamente com o doutor, perdão, esqueci o nome do senhor, doutor Álvaro, perdão, doutor. E vão, né, dar continuidade a esses temas, nós vamos ter muitos temas para tratar, inclusive esse que eu vou trazer agora de uma forma mais genérica e ampla, para que a gente possa depois poder ter mais dúvidas e continuar conversando. Então, nós temos agora, então, entrando aí no que nós temos da jurisprudência, no STJ, nós temos basicamente 4 temas repetitivos que se referem à questão da sentença trabalhista, da decisão trabalhista em relação à previdência, né? Então, nós temos o tema 955, 1021, 1017 e o 1188. O 955 e o 1021, eles estão relacionados basicamente com a previdência privada, né? O regime complementar, facultativo de previdência privada. Lá, a decisão que nós temos ali é no sentido, e já com trânsito em julgado, né, o tema repetitivo e a tese formada, lá se coloca a questão, se destaca muito, né, no voto, a questão do sistema de capitalização, né, do regime complementar, que não é a repartição simples, como é o regime geral, e aí se diz muito da dificuldade, da impossibilidade de, depois de concedido o benefício complementar, de você ter esse reflexo de uma eventual ação trabalhista com reconhecimento lá de direito, de tempo, de valores, que isso possa influenciar. E aí tem esses 2 temas. O primeiro, o 955, trata basicamente da hora extra, né, horas extraordinárias, e o 1021 sobre verbas remuneratórias de uma forma geral. E chega até a existir ali a conclusão no sentido de que, não sendo possível, sendo inviável, né, como a regra é colocada como a inviabilidade desse reconhecimento, dessa complementação. Isso tem que ser entregue ao próprio trabalhador, né, evitando ao próprio segurado, beneficiário, então, do regime privado, porque senão poderia gerar, então, um enriquecimento ilícito da entidade de previdência privada. Entrando no que aí sim vem para o regime geral, que aí nós começamos a ter nossos problemas aqui, o tema repetitivo 1117, que também já julgado, trânsito julgado, e que tratou da questão da prescrição, né? Então, nós temos a pessoa, ela se aposenta, e nós temos prescrição e decadência, né? Então, ela se aposenta e nós temos previsto na lei, artigo 103 da 8.213, que ela tem 10 anos para poder pedir a revisão daquele ato de concessão, né? Então, se você não concordou, você quer alterar, você tem 10 anos, né? Então, sem entrar no detalhe de quando começa efetivamente o prazo. 10 anos. Porém, a pessoa, depois de um tempo, aí, engraçado que assim, a gente começa a perceber que muitas vezes alguns aposentam e se contentam. Não era o que eu esperava, mas dá para viver. 5 anos depois, isso foi só caindo. Aí a pessoa começa a entrar em desespero. Aí começa a tentar buscar todas as formas. Então, 5, 2, 3 anos, né? Aí começa, então, a tentar revisar. Então, assim, eu acho que se a gente for
fazer um outro levantamento aqui na Justiça Federal, na questão previdenciária, a gente vai ver, olha, talvez até o número de ações para revisão pode até superar o número de concessão, de tanto que nós temos. Porque realmente a gente sabe que há um decréscimo muito grande, né, infelizmente, no poder de compra efetivo de uma aposentadoria, de um benefício longo aí de previdência. Bom, com isso, a pessoa tem essa situação, ela quer rever, aí ela entra com uma ação trabalhista para reconhecer um tempo, para melhorar o tempo de contribuição dela, ela entra com uma ação trabalhista em relação à empresa anterior para que seja efetivamente lançado ou utilizado um valor de salário de contribuição para o cálculo da aposentadoria, para melhorar a aposentadoria dela. Bom, só que aí a gente também tem o tempo da Justiça do Trabalho e poderia ser que passasse esse período e a pessoa, então, perderia e não teria mais o direito. O tema 1117 traz exatamente a questão do prazo decadencial para a revisão dos benefícios, da concessão de benefícios, né? E há, então, o reconhecimento de que esse prazo começa a correr do trânsito em julgado da decisão trabalhista que reconhece, seja o tempo, seja o valor de salário de contribuição. Então, isso tende, né, bastante ao segurado na possibilidade dele pedir a revisão. E aí eu até destaquei aqui o que consta da decisão ali, que é interessante, fala que o reconhecimento judicial na seara trabalhista é o nascedouro do direito potestativo com incorporação de valores e tempo ao patrimônio do trabalhador, né, do segurado e já beneficiário. Então, assim, incorporação de valores, salário de contribuição e tempo, né, porque o tempo, às vezes as pessoas não pensam muito a respeito disso, ou a gente pensa no cálculo do benefício, pensando só no valor do salário de contribuição, mas o tempo faz uma grande diferença, né? Seja em regras de transição, seja em reformas de previdência, seja na questão que nós tínhamos do fator previdenciário, e sempre, né, o tempo, e aí a vida toda, o tempo é o mais valioso em tudo, né? Então, também há essa possibilidade dessa revisão com o acréscimo de tempo. Essas situações que eu mencionei aqui, todas elas estão definidas em temas nos repetitivos aqui que a gente mencionou. Nós temos um hoje, que na verdade a afetação dele foi agora, em 2023, em 26 de abril de 2023, que é o tema repetitivo 1188. Né? Então, eu vou ler aqui só a questão submetida a julgamento. Definir se a sentença trabalhista, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, constitui início de prova material para fins de conhecimento de tempo de serviço. Tá? Então, vejam, tema repetitivo 1188, nós temos lá eleitos, né, separados como representativos da controvérsia, um recurso especial daqui de São Paulo e um de Minas Gerais. A primeira dúvida, né? Eu falei que ia trazer minhas dúvidas. Então, eu vim aqui para compartilhar minhas dúvidas com vocês. A primeira questão é, veja, definir, se vocês entrarem, se me permite chamar de vocês, perdão, se nós entrarmos no site da STJ, e nós temos lá, né, os recursos repetitivos, aquele quadrinho, vem lá a questão, submetida a julgamento, tese e tal, está escrito lá exatamente isso, definir se a sentença trabalhista, assim como a anotação, a sentença trabalhista. Se nós entrarmos nos dois recursos especiais, na ementa, no acórdão de afetação, nós vamos encontrar o seguinte: delimitação da controvérsia, definir se a sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como anotações, documentos e tal, é início de prova material ou não. Então, veja, aí a minha dúvida é, eu devo entender que a ementa equivale, porque está escrito aqui, sentença trabalhista homologatória de acordo. Não tem vírgula, é sentença trabalhista homologatória. Sentença trabalhista homologatória, né? Então, é a sentença trabalhista homologatória ou, como ficou lá na tela, né, do site, a definição só como definir-se a sentença trabalhista, vírgula, assim como anotações do TPS. Né? Então, essa para mim é a primeira dúvida. Eu confesso que, assim, de primeiro, né, nessa situação, eu tenho entendido que, se a sentença ela não é homologatória, inicialmente você
não suspenderia, se poderia continuar com o julgamento. Mas a gente vai encontrar outro problema aqui, né? Então, por isso eu digo, esse seria a primeira colocação. E foi determinado, né, essa suspensão, a suspensão desses processos. Lá no recurso especial de São Paulo, tá? O recurso especial no recurso especial aqui do processo nosso de São Paulo, os dois, tanto de Minas quanto de São Paulo, são recursos especiais do INSS. Nesse de São Paulo, na fundamentação do INSS, e aí ele questiona, ele diz o seguinte: importante esclarecer que a única prova existente nos autos é a própria sentença trabalhista, onde se constata a revelia do suposto empregador, proferida sem o contraditório e a ampla defesa. Então, veja, aí já quebrou aquela minha história de falar que, né, não é essa daqui não é homologatória, né? Então, não foi homologada aqui, não teve acordo, né? O que nós tivemos aqui foi revelia, houve a condenação à revelia. Então, já começo a pensar, será que o título colocado na tela de chamada do STJ não quis se referir, então, a ampliar mais essa abrangência? Agora, também pode fazer isso em relação à ementa que está especificando ali, né? O acordo especificou homologatória de acordo. Então, tem essa dúvida. No recurso de Minas, no processo lá de Minas Gerais, aí eu trouxe um pedacinho da ementa do acórdão lá, que é o objeto do recurso especial. Aí lá nós temos, por força da sentença homologatória de acordo proferida na Justiça do Trabalho, a empresa se comprometeu a pagar ao autor a importância, entregar a CTPS em secretaria, apresentar o termo de rescisão de contrato de trabalho e guias de seguro-desemprego. Quer dizer, aqui reconheceu o tempo, está dizendo que é para anotar, está dizendo que é para trazer o termo de rescisão, a guia de seguro-desemprego, tem lá também fala sobre os recolhimentos, e foi um acordo, né? Então, foi uma homologatória de acordo. Então, aí, tirou de vez aquele meu corte que eu fazia, é homologatório ou não é homologatório, aí já não dá mais, né? E aí, o que nós temos é o seguinte, com essa situação, mesmo tema repetitivo, eu acho que não sei se ele vai chegar a resolver por completo o problema que nós temos hoje. Até porque, se nós buscarmos os precedentes no STJ antes desses repetitivos, nós temos lá o seguinte, que já era reconhecida a relação de trabalho, né, para a Previdência, e a maioria, todos nós aqui sabemos disso, que existem esses números de processos, e que já vinha sendo reconhecido. Aí se colocava o mínimo necessário. Então, por exemplo, resumindo ao máximo aqui, né? Então, os precedentes no STJ, a jurisprudência dizia que teria que haver uma mínima instrução probatória, né? Não bastaria as pessoas entrarem lá, fazem um acordo e ponto, vamos embora, obrigado, eu não vou te cobrar mais nada, valeu, eu vou para cima do INSS agora, que eu já tenho esse tempo reconhecido. Então, precisaríamos de um mínimo de instrução probatória. E que houvesse exame de mérito do processo trabalhista, né? Mas isso também fica genérico demais, né? Então, assim, como, né? Isso também não define absolutamente nada. A turma nacional de uniformização, a dos juizados, aí nós temos ali uma colocação um pouquinho mais ampla. E aí se diz também, obviamente, que se reconhece, é óbvio, e claro, eu não estou dizendo aqui que a gente não não pode dar valor algum, muito pelo contrário. Eu confesso que, quando estava na 10ª Vara Previdenciária, eu partia da presunção de que, sim, tem a sentença trabalhista, transitor julgado, está valendo, e a partir daí, ponto. As consequências outras que o Dr. Fale trouxe, né, aí a gente vê depois, mas que valeria como tempo. Nesse tema de uniformização aqui lá dos juizados, nós temos o seguinte, a indicação de que seria necessário, então, para que se pudesse reconhecer a sentença trabalhista sem nenhum problema, nós teríamos que considerar não apenas os elementos documentais, né? Não só, claro, se tiverem outros documentos de relação de emprego, então nós não estamos só dizendo que é só a sentença que é início para o material, mas não só os documentos que foram revelados nesse processo,
mas considerar também o momento do ajuizamento da ação trabalhista, e é o que está lá para aquilatar a boa ou a má fé do segurado, né? No caso aqui para nós, segurado, trabalhador lá. E que esse ajuizamento, sendo logo após a alegada relação de emprego, ele traria uma aparência de veracidade um pouco maior, né? Porque uma coisa é o cidadão ficou desempregado, e ele logo busca isso. Tudo bem, vai ser difícil alguém duvidar, né, de que, não estou dizendo se há ou não a relação de emprego, né, mas que ele trabalhava, provavelmente trabalhava. Agora, se era sob outras condições, que não com vínculo empregatício, aí é outra coisa, né? Agora, o problema é quando a pessoa vem 10, 20 anos depois, e aí ela entra com essa ação, e aí pede o reconhecimento lá de trás, de quando eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 70, quando eu tinha 20 anos, eu trabalhei dos 20 aos 25 em tal lugar. E quem era? A empresa não existe mais. Mas como assim? Era do pai do doutor Nino essa empresa. Eu trabalhei lá, o pai do doutor Nino tinha essa empresa, não existe mais a empresa, não existe mais nada. E aí a gente tem aí uma sentença. E veja, pelo amor de Deus, eu não estou querendo de forma alguma dizer o que deve ser feito na Justiça do Trabalho, de forma alguma. Até porque, né, a gente tinha conversado isso, né, doutora Leila? O que foi até lá, e se as pessoas entraram num acordo, a gente até comentou isso, né? O juiz trabalhista ele não vai dizer que não. Há uma composição, você vai homologar. A não ser que seja algo absurdo, né? A não ser que você perceba um conluio, alguma coisa nesse sentido, claro, aí o juiz do trabalho não vai fazer essa homologação. Mas, via de regra, homologa, e ponto. Então, vejam, essa consideração do momento do ajuizamento da ação trabalhista eu achei extremamente interessante nessa colocação lá da turma de uniformização. E que também a questão do resultado nessa ação trabalhista, né, com a imposição de ônus ao empregador, além da mera anotação em carteira, deve ser considerado, ainda que haja acordo entre as partes. Então, vejam, na turma de uniformização se diz, olha, ainda que seja uma sentença homologatória de acordo, se não é só um acordo de anotar na carteira e ponto, a gente pode considerar outras situações, né? Então, aí ela fala, vamos ver o tempo, o momento em que isso foi apresentado, porque é claro que ninguém sai de uma empresa. Por que eu sairia de uma empresa, de um empregador, não sei se é empresa, né? Um empregador, fico anos e anos da minha vida, aposento, e só depois eu vou pedir isso. Então, aquele vínculo não fez falta para mim. Então, o seguro-desemprego não fez falta para mim, que eu podia ter tido naquela época. Então, o fundo de garantia não fez falta para mim, que eu podia ter tido naquela época. Então, assim, isso, a meu ver, né, como juiz federal, não trabalhista, só o federal, né, e na questão previdenciária, desacredita um pouco essa alegação, né? Então, assim, tira um pouco do convencimento a respeito daquela alegação. Agora, se o cidadão logo em seguida ele entra com uma ação, poxa, logo ele procurou justiça do trabalho. Então, isso demonstra que realmente ele quer impor uma responsabilidade ao que o cidadão quer o empregador dele. Vindo um acordo ou não, ótimo, tudo bem. Mas é homologatória de acordo, vamos dizer, né, que vem, por isso eu acho que vai ser muito genérico a definição desse tema, porque não tem como, né? Venha o tema e diga, olha, sentença homologatória de acordo não é início de prova material. A sentença homologatória de acordo não é início de prova material. Mas e essas outras situações aqui, que na turma de uniformização de jurisprudência aqui da juizados foram colocados? Isso não pode ser usado, né? Então, vejam, eu penso que essa colocação do tema 1188, que, confesso, a princípio, eu achava só que o problema estaria nisso, definir a sentença trabalhista, se é a sentença trabalhista, ou definir se a sentença trabalhista homologatória, né, do acordo, que o problema seria só esse. Mas aí, lendo e vendo essas situações, a gente começa a perceber, e até vendo os processos, né, a gente começa a perceber que não é porque ela é homologatória ou não, não é porque foi julgado o mérito ou não, depende também de como foi julgado o mérito, do que foi julgado, né, do que foi acordado, então, na homologação de acordo também. Até teve uma servidora no gabinete, né, que eu estou prazerosamente e com muita honra
ocupando há 1 ano e 9 meses, 1 ano e 9 meses aqui no tribunal, depois da aposentadoria da doutora Lúcia Ursaia, e a gente trata ali de matéria previdenciária, né? Tem um processo em que veio aqui um acordo do Tribunal Regional do Trabalho, 24ª região, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. E aí e a gente tinha lá o processo e a discussão era exatamente sobre essa situação de reconhecer o tempo ou não reconhecer o tempo. Quando a gente vai ler a ata da audiência, está lá, conciliados. E aí, lógico, não vou ler aqui, né? Houve um acordo, inclusive, de pagar R$ 6.500 em 13 parcelas, tal. Então, houve. Porém, foi destacado, esclarecem as partes que o acordo é feito sem reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, né? Ou seja, então se reconheceu que não há vínculo de emprego, houve prestação de serviço. Então, tanto é que aí o juiz continua aqui, achei isso muito interessante. Põe o tópico, contribuições previdenciárias. Comprove o reclamado os recolhimentos previdenciários que deverão incidir sobre o valor acordado, tendo em conta o disposto na linha A, inciso 1 do 195 e tal. Estão vendo? Então, aí o que ele pede? Ele pede esse período para ser computado no benefício dele. Sim. Exatamente. Não tem vínculo empregatício, mas tem o reconhecimento aqui de que houve uma prestação de trabalho, de serviço. Ainda que seja como contribuinte individual, que seja como autônomo. Tem. Então, ele trabalhou. Ele trabalhou. Agora, aqui na sentença foi colocado, então, que a empresa, até como tomadora de serviço, e a gente tem essa obrigação, então, de recolher em relação aos contribuintes individuais. Agora, se isso foi recolhido ou não, eu não sei, né? A gente acaba não tendo isso, o INSS não traz isso, o INSS não faz esse controle, e aí o que a gente faz? A gente aceita, aí eu digo eu, tá? Não posso também falar por todos, né? Então aí eu penso que o que a gente tem que aceitar é essa decisão. E aí a gente tem isso aqui, foi reconhecido esse exercício de trabalho. Agora aqui foi uma sentença homologatória de acordo, né? Então assim, quem me dá a garantia e a certeza de que efetivamente o cidadão aqui recebeu esse valor que foi acordado entre eles ou não? Eu não sei, eu não vi eles não trazem a execução dessa sentença. Então, quem me garante se houve efetivamente isso ou não, ou se isso foi só uma forma de se trazer esse período? A gente não pode duvidar também de todo mundo, né? A gente tem que presumir a boa-fé, né? Então, eu procuro sempre dessa maneira. Por isso, eu tendo a aceitar muito essas decisões que vêm da Justiça do Trabalho, as homologatórias, e, obviamente, quando há, e teve há pouco tempo, nós tivemos um processo que estava para ser suspenso, né? Na verdade, era para aplicar a suspensão, e aí eu dei uma olhada e falei, não, espera aí, aqui teve instrução, né? E tinha instrução probatória, teve testemunhas, transcreveram o depoimento do empregador, teve condenação, e teve toda a situação, teve todo encaminhamento, né? E algumas decisões a gente percebe que há um encaminhamento para que se providencie toda a questão de regularização de contribuições e tal. Se são feitas ou não, como são feitas ou não, eu não sei. Mas a sentença foi dessa maneira. Então, na Justiça do Trabalho, a gente vê como se pede ali, né, na jurisprudência antiga já do STJ, houve uma análise, né, do mérito da questão. Então, aí, a gente não tem como desconsiderar isso. Mas eu não sei se eu falei rápido demais ou se eu ultrapassei o tempo ou não, doutor Nino. Eu tentei não ultrapassar. Mas então o que eu queria trazer para vocês é isso. São as minhas dúvidas a respeito dessa situação e uma certeza. A solução desse tema 1188 não vai solucionar os nossos processos. Obrigado pela atenção e obrigado pelo convite. Obrigado, doutor. Nisso eu já vou passar, dado o tempo que a gente tem aqui, eu já passo diretamente a palavra ao doutor Homero. Obrigado, doutor Nino. Eu espero voltar aqui com mais do que 10 minutos para falar, que é um prazer estar aqui, E o tema demanda. uma confluência de fatores. Agradeço muito o empenho aí inestimável da Leila, que já foi citada várias vezes, muitas mensagens trocadas, né? Assessoria das duas escolas que se uniram, a oportunidade que o doutor Álvaro me deu de fazer esses laços. Nós fizemos também diálogos com a Justiça Estadual, lá concernente à falência, a outras questões, né?
E aqui a Justiça Federal nós descobrimos que há mais temas do que poderíamos imaginar, né? Não só o PPP e as entregas dos documentos, mas quem sabe até um painel criminal das crimes contra a organização do trabalho, crimes contra a organização do judiciário, que a gente mal consegue entender os limites. José Carlos Francisco foi um querido colega de magistério que nos abriu a porta aqui também para a EMAG, e fiquei muito feliz com a assinatura do convênio com as duas presidentes. Existem mais de 100 pessoas presentes nesse momento pela telepresencial. Imagino que existam vários colegas trabalhistas que nós fizemos a divulgação, então me dirijo a eles também com a devida gratidão. Bom, queria fazer um comentário rápido, Nilson, assim, pelo menos do ponto de vista do Supremo, no tema de repercussão geral do Supremo, você falou do STJ. Mas a conclusão a que você chegou, eu posso dizer, pelo período aí que eu fiquei na vice-presidência do TST, é que a ementa se descola do acordo. A gente tenta falar, eu estudava muito, o pessoal, a gente dedica a vida estudando as súmulas para saber a gênese das súmulas e o acordo, mas se descola. Daqui a alguns anos você nem sabe qual é a causa piloto, não sabe mais qual era o leading case, e isso é motivo de preocupação. O ministro Gilmar Mendes, numa palestra, chegou até a destacar que nem se sabe quem tem o direito de redigir o verbete. Há um debate no Supremo que o relator acha que é ele que vai redigir o verbete. Não é isso, não está escrito em nenhum lugar, só é obrigado a ter o verbete. No 1035, parágrafo 11, ou 1036, parágrafo 11, está escrito que é obrigado a ter o verbete. Para ter uma ideia, nós hoje, um dos principais temas da nossa área é o grupo econômico ser redirecionamento na execução, sem ter participado da fase de conhecimento. Foi deflagrado um tema 1232, cujo julgamento nós aguardamos ansiosamente, mas já se detectou que a ementa está divorciada do acordo. Já se colocou na ementa uso do IDPJ para grupo econômico, isso não estava em nenhum lugar. Eu confirmei 2 vezes com os advogados subscritores das peças. Então, eu estou abrindo o leque para dizer que se eles colocaram sentença, não sabia, agradeço muito, acho que os trabalhistas vão gostar muito desse tema. Se eles colocaram sentença em geral, eu ouso dizer que não foi sem querer. Quase nada é sem querer na nossa área, né? Começaram com uma causa piloto de acordo, que já seria suficientemente complexo, e virou sentença. Eu anotei isso para dizer, porque com o passar do tempo se concluiu que a ementa adquire essa vida própria para o bem e para o mal. Porque às vezes ela sai do espectro do que queria, mas ela ganha vida própria. Sem contar que o Supremo pratica uma exegese que não está muito clara, de fazer arrastamento, de fazer analogia com o verbete. Isso daí é super polêmico, a vice-presidência do TST não pode fazer isso, porque senão ela estaria dando aso, mas o Supremo pode fazer, né? Então, às vezes, eles devolvem recurso extraordinário dizendo vocês não enquadraram no outro tema que deveria fazer o arrastamento. Uma outra curiosidade também que eu anotei aqui é que alguns tratadistas mais antigos da nossa área, e eu cito Francisco Antônio de Oliveira, que foi nosso presidente e é um processualista, ele chegou à conclusão que esse seu exemplo de abrir um processo 20, 30, 40 anos depois deveria ser barrado pela prescrição, porque nós temos o hábito, e na CLT também consta, que meramente declaratória pode ser feito sem a prescrição. Mas ele diz, não é declaratória, tem uma carga condenatória subjacente. É que a gente acha que carga condenatória é hora extra, é 13º, é férias. Mas ele não quer isso para pendurar na parede. Ele quer a sentença para ter uma carga condenatória. Ele trabalhava com aquele conceito do Pontes de Miranda, de cargas. Ele fala, tem uma carga declaratória, mas carrega uma carga condenatória, então ele não deve ser bem-vindo 40 anos depois. O que quer que tenha acontecido. Muitos vão ser por ignorância, outros por medo de retaliação, né, nos mercados de trabalho, nas comarcas pequenas, mas é uma situação teratológica, um ajuizamento 30 ou 40 anos depois. Presunção absoluta, terceiro item, presunção absoluta, nós dificilmente vamos ter, seja pela lei. Eu soube que tem uma PEC andando para dizer que a sentença trabalhista merece autoridade nas outras esferas, mas presunção absoluta vai ser muito difícil, pelos exemplos que você mencionou, pelos acordos de pai para filho. Nós convivemos paralelamente à nossa mesa, nós convivemos com acordos feitos para fraudar massa falida. Abre um processo, coloca salário de 50 mil reais, a reclamada é revel, aí o trabalhador ganha lá 500 mil reais para habilitar na massa falida, que era do pai, que era do filho, que era do tio, passando à frente dos outros credores. Esse é um exemplo corriqueiro na nossa área. O Ministério Público do Trabalho
ele tem uma atuação para quebrar acordo em conluio. E não seria diferente conluio contra o INSS, vamos dizer assim, ou conluio contra o falido. Mas a presunção relativa é o que me interessa. Eu até consultei o colega Nilson, aqui nos meus pequenos estudos, eu encontrei uma súmula do Conselho da Justiça Federal, a súmula 75, salvo engano, que fala que tem presunção relativa, mesmo a anotação, mesmo que não esteja nas informações sociais, no CNIS, né? O que eu quero muito entender, acho que fica sendo a minha pergunta para você, em 30 segundos no final, o que é essa presunção relativa? Eu quero dizer assim, muito bem, uma presunção relativa, então, enquanto ela não for derrubada, ela vai ser mantida. Mas quem derrubaria? O INSS, aqui na Justiça Federal, faria prova contra o vínculo? Seria ele é o algoz dessa presunção relativa? Porque o empregado e o empregador não vão fazer prova contra si próprios. Ou o juiz vai ter uma iniciativa de falar, eu suspeito dessa sentença. A expressão presunção relativa aparece nessa súmula e eu achei interessante que no verbete que você leu, o 1188, a expressão utilizada é início de prova. Eu quero acreditar que início de prova seja primo da presunção relativa, que é uma prova até que alguém a derrube ou até que ela não se complemente, né? Nem sei se tem conteúdo doutrinário a expressão início de prova, poderia ser um pouco mais, ter um acervo melhor aí de conceito, né? Mas ao colocar início de prova, eu fico curioso em saber, o juiz federal vai dizer mero início de prova, então rejeito o seu pedido, porque tinha que ter um início mais um, ou se o início de prova sozinho e ninguém divergindo, ele se basta. E o último item aqui, pelo meu empenho de falar em 10 minutos, é quando você falou valores e tempo, é importante para a plateia não trabalhista saber, muito mais do que vínculo, um pedido recorrente na nossa área é o reconhecimento do salário por fora. A verdade tem que ser dita, nós sabemos muito bem como funcionam as escriturações, alguns falam extra folha, não contabilizado, mas é o salário por fora. Aí o trabalhador, a juiz, a ação, ele não quer o salário já foi pago. Ele quer a integração do salário por fora. Então, um exemplo banal seria a repercussão que isso gera em 13º, em férias ou fundo de garantia. A Previdência Social gostaria que nós arrecadássemos a contribuição social do salário por fora, mas o salário por fora não é objeto da lide. Essa é a parte paradoxal, isso já foi discutido inúmeras vezes, já virou súmula vinculante. O salário por fora já foi pago, já tem o fato gerador lá atrás. Então, esse salário por fora me parece ainda mais desafiador do que o próprio vínculo, porque para fins, como o colega muito bem lembrou, para fins da revisão dos valores, a aposentadoria dele está achatada, está em um salário mínimo, e a realidade, a ministra Carmen Lúcia fala, a verdade remuneratória dele era 10 salários mínimos, era 20 salários mínimos, e a aposentadoria é um salário mínimo. E esse é mais difícil ainda de imaginar, porque a sentença vai dizer, reconheço que ele ganhava 10 mil reais, defiro só a diferença dos 10 mil reais nas férias ou no 13º, e fica como uma premissa da sentença, não teve nem o conceito do vínculo propriamente dito. Acho até interessante saber se nós vamos poder pegar o 1188 e arrastar para o salário por fora. Acho que sim, se a gente considerar, pelo 1117 que você falou, valores e tempo, né? A se considerar. Um comentário para os senhores saberem que a lei de falência mudou em 2020, nós passamos a cobrar a contribuição social sem ajuizar, sem levar para o juízo universal da massa falida. Isso para nós é uma pequena revolução, a gente nem sabe como lidar com isso. Nem o juiz de direito ainda sabe. E não tem juízo universal da massa falida para contribuição social no processo do trabalho. A gente continua e poderá até chegar às raias da penhora. Bom, a corrida de 100 metros rasos acabou aqui para cumprir os 10 minutos. Nilson, se você puder falar, não sei se você pensou a esse respeito, o que é o início de prova e se a presunção relativa é derrubada pela Previdência, eu gostaria de saber. Antes de passar a palavra do Dr. Nilson, quero fazer duas observações. A primeira é que, da fala do Dr. Homero, Já dá outro. eu já estou aqui, viu, Dani? Leila, Zé Estou Carlos. pensando em já dar uns 2 ou 3 eventos para a gente trabalhar. E a segunda observação que eu tenho a fazer é que, graças a Deus, não sou eu que tenho que responder. Doutor Nilson, com a palavra. Mas o Nilson pode passar a vez também, porque essa não foi combinada, está ao vivo. Essa aqui Tem foi... 130 Carlos. testemunhas.
Ou chama o Zé Carlos para Muito responder. obrigado. Não, então eu vou Quer ter. um tempo para beber uma aguinha? Não, já tá tomando aqui já. Desesperadamente tomando aqui quando o doutor Homero falava. Muito bem. Né, com relação a essas duas situações que o doutor Homero colocou, né? O início de prova e a questão da súmula, né? Da presunção relativa. Bom, início de prova, na verdade, como a gente conversou até há pouco, existem umas expressões que são utilizadas, né, corriqueiramente entre os juízes trabalhistas e também existem as no federal. O senhor tinha me falado OJ? OJ, eu expliquei que para ele, OJ é a nossa súmula lá dos órgãos fracionários. A gente nem fala mais orientação jurisprudencial. O Farley falou OJ. Né? O Zé Fábio mencionou. E quando nós falamos aqui... Não é OJ, é OJ. Quando se fala aqui em início de prova, na verdade, a gente está resumindo uma expressão maior, né, doutora Leila? É início de prova material. A Lei 8.213, acho que artigo 55, não me lembro agora qual parágrafo ali, vai dizer que a prova, né, do tempo de trabalho, ele exige um início de prova material. Então, não basta eu chegar aqui, por exemplo, se a gente for falar de atividade rural ou de qualquer outra, chegar e eu venho e trago numa ação judicial 50 testemunhas, se pudesse. Trago várias testemunhas, mas só a prova testemunhal não tem. Nós temos a súmula, né, do STJ nesse sentido. Não cabe só a prova testemunhal. Então, precisa ter o início de prova material. Então, quando a gente fala início de prova, nós estamos querendo dizer início de prova material. Não cabe só a prova testemunhal, mas Não. aí cabe só a prova material? Eu entendo que sim. Então, era nesse sentido que eu queria. Claro, para ele trazer testemunha é tardio e ele vai fazer. Eu entendo que sim. Entendi. Mas, normalmente, a gente precisa dessa composição das duas para chegar a uma conclusão. Com relação à anotação em CTPS, realmente, assim, bom, é uma pressão relativa. Uma pressão relativa, então, ela é válida até que a outra parte venha e apresente prova contrária. O INSS, o que ele faz é não apresentar a prova contrária, mas ele questiona. E muitas vezes, assim, leva a ter que chegar a essa conclusão. Por exemplo, anotações feitas da década de 70 em uma carteira tirada nos anos 90, né? Que veio numa sequência posterior a outros vínculos. Mas né? ele está agindo, então, como algoz dessa presunção, sim, né? Ele está apresentando alega sim. elementos para infirmar a presunção Ainda relativa. que ele não traga prova documental ou qualquer outro fato, mas ele questiona, sempre questiona. As contestações, basicamente, sempre, havendo essa anotação, se não tem no CNIS, eles questionam sempre. E pode gerar uma sentença desfavorável para o segurado. Eu só queria lembrar também, esqueci aqui na minha anotação, que para nós o acordo ele tem uma dimensão maior do que no CPC e do que no cível. A gente lida com isso, às vezes sofre até estigma e não é muito compreendido academicamente. A CLT tem uma frase que diz que o acordo ele equivale à sentença e irrecorrível. Essa expressão é tão forte para nós, redação original de 1943, que a gente considera que ela já transitou em julgado, ela já passaram os 8 dias do nosso recurso ordinário, desafia rescisória, nós não temos essa discussão de ação anulatória, de se o acordo foi na sala de espera ou se foi em casa. Então, tem dignidade coisa julgada material. Por isso que eu me senti à vontade quando o senhor falou do 1188, se eles iam fazer para acordo, é para sentença de maneira geral, porque para nós o acordo tem essa dimensão. E a gente não fala acordo feito com mérito ou sem mérito, ele sempre é mérito, ainda que o juiz nem sequer tenha recebido a defesa. Por isso que esses acordos de vínculo para nós, são muito contundentes. E é possível que isso influencie aí no encaminhamento. Obrigado, Nino. Consegui aqui. Eu é que agradeço. Acho que já passou um pouquinho do horário e, infelizmente, acho que não haverá tempo para perguntas. Fica o gosto de querer mais. Isso, exatamente, é o que é a expressão que eu queria utilizar, mas fica aquele gosto de querer mais e aqueles pensamentos dos 2 ou 3 eventos a partir da fala do doutor Homero, depois vou conversar com o doutor Álvaro, isso daí para e aliviando o nível, porque essa daí, viu, Saiu-se muito bem, por sinal, né? Eu fiquei feliz com a resposta. Eu sou de turma criminal, falando, ainda bem que eu tô lá, né? Porque o assunto aqui é tão difícil que eu acho que as questões lá são facinhas. Mas é isso, gente, brincadeira, só para descontrair, porque também, como eu disse lá no início, né, hoje é um dia de comemoração desse
essa união entre as duas escolas e que já rendeu, doutora Leila, frutos, mas vai render muito mais. E tenho certeza disso. E há muito mais em comum entre os temas da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho do que a gente pode imaginar. Então, com essas palavras, eu quero agradecer uma vez mais, desembargador Álvaro, desembargador Homero, os demais, Leila, José Carlos aqui, Nilson, agradecer o empenho das escolas e até com aquele gostinho de querer mais, até a próxima. Muito obrigado e eu declaro então encerrado o nosso seminário.